uma barreira que é importantíssima da gente falar, viu? Por quê? Porque sentimento a gente tem, né? Claro que a gente precisa amar para se casar, mas só o amor não é capaz de fazer com que você seja feliz sexualmente. Duro, né? Uma dura verdade, mas é verdade, gente. Então você precisa acreditar, viu? Ficaram chocados com essa verdade, com essa barreira? Me diga aí. Olha, as aulas da Semana da Sexualidade e as nossas lives, elas... Ai, deixa eu colocar aqui. Ó, as aulas da Semana da Sexualidade, as nossas lives, elas vão ficar salvas até domingo, certo? Então, ó, se você tá na correria aí, dá uma maratonada, assiste aí as aulas que chegarem lá no seu e-mail, tudo direitinho. E aí, né, aproveita o conteúdo até o domingo, porque no domingo eu tiro as aulas do ar, certo? Então, sejam todos bem-vindos. Muito bem. Vamos ver aqui. Olha só. Hoje na aula, para quem já assistiu e para quem foi um bom aluno, né? Você assistiu a aula e aí tinha uma atividade no final, né? Essa atividade era um questionário que tinha ali no Telegram, um para os homens, outro para as mulheres. Para quê? Pra gente descobrir como é que anda o desempenho sexual, né, de vocês. E essa live de hoje é para isso, viu? Pra gente poder conversar aí sobre esse desempenho sexual. Vou até colocar aqui, né? Melhorar. Como melhorar o desempenho sexual? Uma pergunta. Isso, fixar comentário. Muito bem. Então, ó, na nossa aulinha de hoje, né, vocês viram lá que vocês tiveram uma teoria, né? Não é uma aula muito longa, porque eu entendo que para fazer uma aula longa demais, que chegue no seu e-mail, às vezes você fica ali, né, cansado de ouvir. Então, fiz uma aula bem sucinta, acho que deu 20 minutinhos, que você dá uma sentadinha, você já assiste a aula, certo? E aí, a gente falou hoje sobre as emoções. Sobre as emoções, não. As emoções é amanhã, viu, gente? A gente falou hoje sobre a coragem que a gente precisa ter para ser feliz sexualmente. E por que eu comecei com esse tema na Semana da Sexualidade? Porque, às vezes, esse nosso primeiro passo, né? Essa nossa primeira andadinha assim, ó, para frente do espelho, para se enxergar enquanto uma pessoa que tem problemas, não é fácil, certo? Então, até você andar até a frente do espelho, olhar ali, ó, encarar a sua vida sexual e perceber que existe espaço para mudança, que existe coisa que tá errada, que existe costume que tá troncho, que precisa ser tirado da sua vida. Até você fazer essa reflexão, vão existir muitas barreiras que vão te impedir, certo? Uma dessas barreiras é a barreira do mas eu fui educada assim, mas na minha igreja era assim, mas na minha família era assim, todas as mulheres da minha família são assim, né? É aquela síndrome da Gabriela, certo? Eu nasci assim, eu cresci assim, tá? Então, eu vou dizer uma coisa pra vocês, não funciona não na vida sexual. Porque se você tem problema na vida sexual, se você, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar bem prático para você. Você tem dificuldade de procurar o seu cônjuge, né? Então você tem dificuldade de iniciar o sexo. Aí você fala assim: "Ah, mas eu sou assim, porque eu sou uma mulher direita, porque eu fui educada assim, porque minha mãe era assim, porque minha avó era assim". Mas o seu marido,
ele tá ali de um jeito que ele não tá mais aguentando ser a única pessoa que te procura sexualmente. Porque os homens, muitas vezes, eles se cansam também, tá? Eles se cansam de uma mulher que nunca tá disponível, de uma mulher que sempre tem desculpas pra dar. Ok? É claro que vão ter dias que você vai estar cansada. Claro que vão existir dias que você vai estar cansado. Mas vai existir dia também que o homem vai estar cansado. Mas vai existir dia também, né, que a gente pode conversar. Mas às vezes, gente, são coisas que vão se repetindo, ó. Se repetindo, se repetindo, se repetindo. E aí se torna uma barreira que te impede de enxergar a necessidade de crescimento. Ok? Então, é preciso coragem para ser feliz sexualmente. Por quê? Porque aí você vai chegar na frente do seu espelho, né? Imagine assim, a sua vida sexual na frente de um espelho. E aquele espelho, ele vai mostrar tudo que precisa ser melhorado. Ele vai mostrar todas as imperfeições, ele vai mostrar também tudo que tem de bom. E aí, sabe o que você vai fazer? Você vai olhar para esse espelho e você precisa acolher. Eu gosto muito dessa palavra, tá? Acolher, acolhimento. Você vai olhar para essa sua vida sexual que não está bacana e você vai acolher e você vai dizer assim: é verdade. É verdade. Você não está legal. Como se fosse uma amiga sua que tá ali pedindo o seu consolo, sabe? Você vai fazer isso com sua vida sexual. Então você vai falar assim: é verdade, você não tá legal. É verdade, eu não tenho contribuído para que você melhore, para que você cresça, para que a gente seja mais feliz nessa área da vida. É verdade. Então vamos fazer alguma coisa. Mas não adianta você fingir. Ó, presta atenção aqui em mim. Não adianta você fingir que os problemas sexuais não existem. Certo? Não adianta. Ok? Não adianta você fingir que eles não estão ali, porque eles estão. E muitas vezes a gente faz o quê? A gente corre pro trabalho, a gente corre para os filhos, é porque o tempo era pouco, não dava para falar sobre tudo. Mas muitas vezes o que está impedindo minha felicidade sexual é eu correr pro trabalho e fingir que ali no trabalho, ai, o trabalho, eu sou ótima aqui, todo mundo me reconhece meu valor aqui no meu trabalho, então eu vou gastar toda a minha energia no trabalho, porque aqui eu faço bem, porque aqui eu sou valorizada. Isso acontece com os homens e com as mulheres, certo? Todas as pessoas. E aí você olha e fala assim: ah, então eu vou gastar toda a minha energia aqui. Só que o problema sexual, ele continua lá na sua casa, na sua cama. Às vezes você olha para a sua vida e você pensa assim: nossa, eu tô tão ruinzinha aqui na área sexual, deixa eu ir ali, atrás dos meus filhos, porque eu sou uma excelente mãe. Eu cuido disso, eu cuido daquilo, eu cuido daquilo outro. Oh, mãe boa que eu sou! E aí você se apega. Poxa, eu sou tão boa mãe. Ó, que maravilha. E aí você fica impedida de crescer sexualmente. Tá? Por quê? Porque você vai ali e se apega com uma coisa que você faz bem, vai ali e se apega com outra coisa que você faz bem, vai ali e finge que o problema não existe, mas o problema está ali. Então, boa noite para todo mundo. E eu tô aqui falando sobre algumas barreiras que nos impedem de termos coragem para sermos felizes sexualmente. E hoje eu coloquei no post o seguinte, que para cada barreira existe um salto, existe um pulo que você pode dar. É como se eu te dissesse assim: para cada problema que existe na sua vida sexual, existe uma solução. Mas não tem como eu pensar em uma solução se antes eu realmente não souber o que está ruim, não é mesmo? Então, ó. Ok. Então, você vê que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Aí, alguém tá me comentando aqui assim, ó: eu não consigo falar de sexo com meu marido e ele da mesma forma. Gente, entenda uma coisa: comunicação sexual não é fácil, certo? Então, olha, primeiro,
se acolha, porque você precisa entender que na sua vida você não teve educação sexual de qualidade, seu marido não teve educação sexual de qualidade, vocês não se sentem à vontade para falar sobre esse tema, porque ele sempre foi um tema proibido, ele sempre foi um tema que foi escondido. Então não é fácil mesmo, se acolha, ó, faz um carinhozinho, tudo bem, até hoje você não ter conseguido falar sobre esse tema. Mas é aí que eu digo que entra o laço e soma. Por quê? Porque às vezes é o marido que começa a seguir o laço e soma e ele chega para a esposa e fala assim: amor, descobri um Instagram bacana, começa a seguir lá. Daqui a pouco o casal já tá conversando sobre os temas que a gente tá falando por aqui. Você entende? Então, um dia desse eu recebi uma mensagem de uma esposa contando exatamente isso. Eliane, meu marido começou a te seguir e ele falou pra mim: amor, siga aqui, ó, Laço e Soma. E hoje os dois olham as postagens e aí abre-se um canal de comunicação. Certo? E olha o que você pensa sobre isso, olha o que ela tá dizendo, eu penso isso, eu penso aquilo, que não é que todo mundo tem que concordar comigo, a gente pode ter opiniões diferentes, mas a gente precisa ter uma abertura, um canal de comunicação, entende? Então, às vezes, numa semana da sexualidade, né, como essa, é uma oportunidade. Uma oportunidade para o marido e a esposa assistirem juntos. Então, deixa eu perguntar aqui para vocês. Quem é que está aí, marido e esposa, assistindo a Semana da Sexualidade? Olha que legal isso. Não é bacana a gente pensar assim, caramba, não tô aqui sozinha. Eu tô aqui com meu marido. E aí muita gente falou assim, mas Eliane, eu fico constrangida de chegar pro meu marido e falar para ele vir assistir comigo. Mas olha só, falar assim, amor, vamos melhorar essa vida sexual? Ó, tem uma menina que fala umas coisas aqui, vem assistir comigo, bora assistir? Vamos ver o que ela diz? E vem os dois, ó, e os dois assistem juntos. Não é bacana? Então, parabéns para quem tá aqui junto, né? Tem um monte de gente falando aqui, olha, tô aqui com o marido, estamos juntos. É isso mesmo, tem que estar junto. Por quê? Porque se você está junto com seu marido aqui, o que está acontecendo com vocês dois? Vocês estão crescendo. Ele tá ouvindo, você tá ouvindo, os dois estão crescendo juntos, né? Agora, se você pensar assim, mas Eliane, eu tô aqui sozinha, então vou sair dessa live, pronto, acabou? Não, mulher, fica aqui. Tá sozinho, marido? Não, fica aqui. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a ter conhecimento, quando a gente começa a mudar a nossa forma de agir, frente às questões emocionais e sexuais, sabe o que acontece? Acontece que o outro vai mudando também. Por que, Eliane, que isso acontece? Porque o outro só faz comigo o que eu permito. É dura essa frase, né? Ó, o outro só faz com você o que você permite. Então, a partir do momento que você tem educação, que você tem informação, que você começa a se valorizar pela pessoa que você é, que você começa a pensar assim, não, também quero prazer, também quero que ele pegue em mim do jeito certo, que ele faça o negócio do jeito certo, que ela também crie iniciativa. Sabe o que vai acontecer? A outra pessoa vai ficar assim, eu acho que eu tenho que mudar, né, com ele, porque ele mudou. Acho que eu tenho que mudar com ela, porque ela mudou. Você entende? Então, não pense que tá tudo perdido, porque você tá aqui sozinho. Mas pra quem está acompanhado, parabéns. E pra quem tá sozinho, bora continuar na luta, até estimular esse povo a vir junto com a gente, né? É assim que tem que ser. Então, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é fazer com que essas barreiras, essas brechas que às vezes aconteceram lá na infância, lembra que eu falei pra vocês na aula? Muitas vezes uma educação sexual repressora, lá na infância esse assunto não foi falado com clareza, às vezes eu sofri algum tipo de abuso sexual, às vezes aconteceu uma coisa terrível comigo e eu me fechei pra essas questões sexuais, e aí a gente percebe que essas são barreiras. Então, quando vocês comentam assim comigo, ó, meu marido não teve educação sexual, ele nunca fez preliminares e eu tinha que colocar um vibrador no clitóris, eu nunca cheguei ao orgasmo pelas mãos do meu marido. Quando você me coloca isso aqui, aí a gente pensa assim, tá
fadado ao fracasso? Claro que não, porque a sexualidade ela é plástica. A gente pode reconstruir a sexualidade em qualquer momento da nossa vida. Eu só não posso ter a síndrome da Gabriela, certo? Então, não posso pensar assim, eu não tive educação sexual, então tô fadado ao fracasso. Não, eu não tive educação sexual, mas agora eu vou correr atrás. Certo? Eliane, meu marido não faz preliminares, eu uso vibrador, então eu vou ficar assim pro resto da vida, sem ter prazer com as mãos dele? Não! Bora aprender junto! Amor, eu quero sentir prazer com a sua mão. É tão bom quando você me toca, sabe? E assim, aos poucos, a gente vai modificando a nossa realidade, tá bom? É assim que a gente precisa fazer. Então, é aos poucos que as nossas concepções vão mudando. É aos poucos que a gente vai se abrindo para esse universo da sexualidade, certo? E aí, eu comentei com vocês lá na aula, quem não assistiu a primeira aula da Semana da Sexualidade, que eu enviei hoje, depois você vai lá nos stories, vai lá na minha bio e peça, né, se inscreva para você poder assistir essa aula. E aí eu falei sobre várias barreiras que podem nos atrapalhar a darmos esses primeiros passos para a gente chegar ali na frente do espelho e confrontarmos aí que tipo de vida sexual a gente está tendo. E aí quando a gente tem essa coragem de chegar na frente do espelho, né, e ver como é que a gente realmente está, a gente tem que estar aberto para mudança, não é mesmo? A gente tem que estar aberto para mudança, mas nada melhor do que sermos avaliados antes da gente pensar em mudança. E aí eu pensei assim, vou enviar para eles um questionáriozinho, né? Um questionáriozinho com 10 perguntinhas, um questionário que é ótimo, que é validado, isso significa que ele é cientificamente comprovado, né? Porque aqui no Laço e Soma a gente fala sobre sexualidade, a gente fala com princípios, com valores, a gente fala usando Bíblia, mas a gente também usa ciência, certo? Então esse questionário que eu enviei para vocês é um questionário validado, é um questionário ótimo que mostra pra gente como é que nossa vida sexual anda. E eu comentei com vocês que existem 4 áreas a serem investigadas quando a gente fala sobre relação sexual, certo? E que 4 áreas são essas, né? Vamos ver se a gente tem bons alunos aí. Vai me dizendo aí se você sabe quais são essas 4 áreas. Então, ó, o questionário que eu passei para vocês, ele investiga 4 áreas da sua vida sexual. A primeira área que ele investiga é o desejo, certo? Então ele vai fazer algumas perguntinhas ali, ó, que tem a ver com desejo. Ele também vai investigar a sua excitação. Vai investigar a sua excitação. E na semana que vem, a gente vai ter uma live só sobre desejo, outra live só sobre excitação, outra live só sobre orgasmo, porque é muito assunto, meu povo. É muito assunto, tá? Então, ó, esse questionáriozinho, ele investiga desejo, ele investiga excitação, ele investiga orgasmo e ele investiga dor, no caso das mulheres, certo? Por que que ele investiga essas 4 áreas? Porque se você, por exemplo, tem dor na relação sexual, não tem como ter prazer, certo? Comprometer o seu prazer. Se você tá com dificuldade de desejar, como é que vai ter excitação? Como é que vai ter orgasmo? Você entende? Então, a depender do lugar que tá mal na sua vida sexual, a gente vai entender que tipo de resoluções a gente pode fazer. Por isso, né, que eu coloquei aqui hoje, ó, o nome da nossa livezinha. Ai, meu pai, o que eu fiz aqui?
O nome da nossa live é exatamente como melhorar o meu desempenho sexual. Por quê? Porque você, através da Semana da Sexualidade, já assistiu a primeira aula. Você já foi lá no Telegram e você foi no Telegram, preencheu esse questionário e esse questionário te mostrou como é que anda a sua vida sexual. E agora você chega aqui com a bomba. Eliane, preenchi o questionário e percebi que eu tô com dificuldade no desejo. Eliane, preenchi o questionário e percebi que eu tô com dificuldade na excitação. Eliane, percebi que eu tenho várias áreas que eu tô com dificuldade. E não tem problema, tá bom? Por quê? Porque a gente vai começar exatamente a resolver isso, ok? Então, vamos lá. Estão aqui me perguntando, Eliane, onde é que tá esse questionário? Esse questionário está lá no Telegram. O ideal é que você preencha o questionário depois de assistir a aula 1, certo? A aula 1 da Semana da Sexualidade, que foi para quem? Foi para as pessoas que se inscreveram na Semana da Sexualidade. Mas eu não me inscrevi, eu também quero assistir. Pode ainda, certo? Então você vai lá no link que está na bio, um link azul, clica, preenche e vai chegar no seu e-mail a primeira aula, certo? Ok? Tirar essas dúvidas. Se não, Eliane, não deu certo minha inscrição. Mulher, usa outro e-mail. Vai lá, usa outro e-mail. Eliane, não tô achando o e-mail que você mandou com a primeira aula. Coloca lá em pesquisar. Eliane Melo, que vai aparecer todos os e-mails que eu já te mandei na vida. Ah, Eliane, não sei onde é que fica pesquisar. Vai em lixeira, vai em spam, vai em promoções, porque esse e-mail pode estar em qualquer lugar da sua caixa, tá? Por que isso acontece, Eliane? Alguns e-mails não são... A maioria das pessoas receberam sem nenhum problema, tá? Mas alguns e-mails, por ser um número muito grande de e-mails, alguns e-mails acabam indo para outras caixas, certo? Então você tem que verificar. Você tem que verificar o spam, a lixeira, as promoções e pode também buscar ali, né? Pesquisar Eliane Melo. Agora é claro que você tem que usar o mesmo e-mail que você cadastrou, certo? Porque senão não vai dar certo, né, gente? Ok? Não consegui acessar o Telegram. Onde é que está o link do Telegram? O link do Telegram está logo no mesmo e-mail da primeira aula, no mesmo e-mail onde deu certo sua inscrição. Todos os e-mails lá embaixo tem assim, ó, quero link para o Telegram. Não lembro exatamente como é o nome, mas é um botãozinho lá, link do Telegram. Se você clicar lá em cima, você já vai parar direto lá no Telegram, tá bom? Então, se você já assistiu a primeira aula, se você já preencheu o questionário para homens e para mulheres que eu coloquei lá no Telegram, agora você já tem um resultado em mãos, certo? E aí, que resultado é esse, Eliane? E eu vou dizer aqui para vocês, ó. Esse resultado, ele sai relacionado ao seu desempenho sexual. E o seu desempenho sexual pode ser bom, de bom a excelente. O seu resultado pode ser regular a bom. O seu resultado pode ser desfavorável a regular. Pode ser ruim a desfavorável ou nulo a ruim. Certo? Então, isso significa que você tem pontos a melhorar. E eu comentei na aula o seguinte, que nenhuma vida sexual é tão boa que não tem espaço para mudança, certo? Inclusive, eu já tive várias alunas na jornada Vagina Fitness que falaram assim, nossa, mas minha vida sexual já era ótima. Mas aí eu quis fazer a jornada e sabe o que aconteceu? Me surpreendi, porque melhorou mais ainda. Ótimo, sempre existe espaço para melhora, para mudança. Mas quem chega pra mim e fala assim, Eliane, tá um fiasco lá em casa. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. E aí, faço o quê? Vamos melhorar isso, porque tem condição de melhorar. Dá pra melhorar sim, ok? Então, dá pra melhorar, beleza? Então, sabendo disso, que a vida sexual, se ela tá boa, tem espaço para mudança, se ela tá ruim, tem espaço para melhorar, então você tá no lugar certo. Eliane, faço o que para melhorar essa vida sexual? E aqui eu queria começar conversando com você sobre o desejo. Então, tem algumas questões ali no questionário
No questionário das mulheres, é a questão 1, 2 e 8. Ela vai estar investigando o desejo, certo? E aí você pensa assim, será que eu tô? Como é que anda meu desejo? E muitas vezes as pessoas acham que ter desejo sexual é simplesmente você ir atrás do outro e começar o sexo. E não é bem assim. Através das perguntas, você deve ter percebido, e eu gosto muito, por exemplo, da pergunta 1, porque a pergunta 1 coloca assim, ó, você pensa espontaneamente em sexo? Ó, isso aí já fala do seu desejo. Mesmo que você pense bem assim, ó, meu Deus, já tem 12 dias que eu não me relaciono sexualmente. Mesmo que você pare e pense assim, Senhor, o sexo aqui em casa tá ruim. Tá ruim. Mesmo que você pare pra pensar que tá ruim, que já tem tempo que você não se relaciona sexualmente, se você para e pensa em sexo, então algum desejo existe, ok? Então, algum desejo existe. Aí vocês estão me perguntando, Eliane, como faz esse curso Vagina Fitness? As inscrições para a jornada Vagina Fitness serão abertas no domingo, certo? Então, no domingo, a terceira aula da Semana da Sexualidade vai chegar às 7 horas da noite e logo em seguida, né, às 9, eu entro aqui ao vivo com vocês e aí a gente abre a quarta turma da Jornada Vagina Fitness, certo? Então, ó, continuando, aí a gente vai pensar assim, certo, Eliane, eu penso em sexo, e teve gente que colocou aqui pra mim, eu penso toda hora, né? Eu penso toda hora. Então, vamos pensar assim, ó, se você para e pensa em sexo, já significa que algum desejo existe, certo? E aí, ó, ela coloca assim no questionário, a autora. Se você pensa espontaneamente em sexo, se você lembra de sexo ou se você se imagina fazendo sexo, ok? Então, se você pensa, se você lembra, se você imagina, isso significa que existe desejo sexual aí dentro de você, certo? Agora, se você falar assim, Eliane, nunca penso em sexo, então você vai lá e coloca a nota 0. Aí, se você fala assim, sempre penso em sexo, nota 5 para você nesse item, certo? Então, assim, a gente vai observando, ó, o desejo sexual, como é que ele anda. Aí, na questão 2 diz assim, ó, isso aqui é importante, porque a gente às vezes acha que desejo sexual é só você ir lá ter vontade de atacar o marido, e não é. A gente já descobriu aqui hoje, nessa live, que você pensar em sexo, você se imaginar fazendo sexo, ou você se lembrar do sexo que um dia você fez, isso já indica desejo sexual. Mas olha só que bacana essa outra pergunta. A pergunta 2 diz assim, ó, o seu interesse por sexo é suficiente para você participar da relação com vontade? Ok? Então, aqui no campo da minha cabeça estava a questão 1. Mas agora a questão 2, ela extrapola. E ela vai para onde, Eliane? Ela passa para a sua participação no sexo. Então, é aquele dia, exemplos práticos para vocês fixarem. Ó, é aquele dia que você tá super cansada, tá? Ou você tá cansado, o homem, né, também. Aí você tá super cansado lá, aí de repente você pensa assim, poxa, mas, né, se rolar alguma coisa. Ou então, chega o seu parceiro todo cheiroso. Então, imagina, um dia de trabalho, você tá exausta, e aí, de repente, você tá lá deitada, pensando que vai dormir. Aí, o seu marido chega com aquele perfume que você adora. Todo cheiroso, acabou de tomar banho e passar aquele perfumezinho que você gosta pra dormir do seu lado, e aí de repente ele te dá uns beijinhos, daqui a pouco vocês começam a conversar, daqui a pouco uma mãozinha passa não sei aonde, e você percebe que o negócio está esquentando pra quê? Pra o sexo.
certo? Aí você pensa assim, nossa, vou me envolver. Quero me envolver. Então, essa pergunta 2, ela tem a ver com isso, ok? Pensei em sexo, beleza. Agora, se o sexo começa, eu vou lá e me envolvo. Então, ó, bacana o seu desejo. Porque você não só tá pensando só em sexo, você também está se permitindo, né, se envolver ali no sexo, tá? Então é bacana, certo? Entenderam? Ficou claro essa parte? E aí tem uma outra perguntinha aqui, que é a perguntinha 8, ó. E essa aqui, gente, esse aqui é o calcanhar de Aquiles de muita mulher, viu? Vocês vão me dizer aí, viu, meninas? Meninas, vão me dizer aí. Olha o que diz a pergunta 8. Você consegue se envolver sem se distrair? Gente, é muita mulher que chega pra mim e fala assim, Eliane, eu até começo bem no sexo, mas daqui a pouco eu tô pensando na panela que queimou, no trabalho de amanhã, na roupa que tá no varal. Olha só, quantas distrações. Então me diga aí, isso acontece com vocês, meninas? Ah, entrou um negócio aqui no meu olho. Isso acontece ou não acontece com vocês? Distrações. O que acontece? A Sara é abençoada, ela não tem distrações, né? Mas olha só o que acontece. Muitas vezes a gente tá ali no sexo e a gente tá gostando do negócio, mas de repente vem um pensamento que tira a nossa atenção do momento sexual. A gente pensa nos filhos, a gente pensa em qualquer outra coisa, né? Então, o que a gente tem que pensar? O que a gente tem que começar a fazer? A gente tem que começar a pensar assim, ó. Vou levantar aqui um questionamento com vocês. Por que será que eu penso em outras coisas? Nossa, tem muita gente dizendo que isso não acontece com elas, né? Elas conseguem se concentrar, tá tudo certo, né? E tem outras dizendo que sim, acontece comigo sempre. Mas olha só que interessante. Quando a gente tá no sexo, que a gente começa a ter outros pensamentos, esses pensamentos, gente, sempre são sobre questões femininas, por exemplo, que são bem aceitas na sociedade. Então eu penso na casa que tá suja, eu penso nos meus filhos, eu penso no meu trabalho que eu tenho que executar amanhã. Eu vou pensando em coisas que são do universo feminino, certo? Então o que me distrai? Coisas que são assim, que eu aprendi, vê se vocês me entendem aqui, coisas que eu aprendi no decorrer da minha vida, que tava tudo bem por eu ser mulher, tá? Mas no prazer, né, eu não consigo ter essa concentração com o prazer. É como se a minha mente foi programada, né, para eu trabalhar direitinho, para eu ser uma boa mãe, para eu ser uma boa dona de casa, mas a minha mente não foi programada para o sexo. Então eu começo bem, começo me envolvendo, tudo legalzinho, aí daqui a pouco um pensamento nada a ver aparece. Surge na minha cabeça. É como se fosse aquela sua cabeça, aquela cabecinha sua que foi educada por anos pra você fugir do sexo. É como se fosse assim, fuja do sexo, fulana, lembra da roupa, fuja do sexo, ciclana, lembra dos filhos, fuja do sexo, nanã, lembre do trabalho. Mas não, nesses momentos, a gente precisa ser mais esperta, né, do que esses pensamentos. E na nossa segunda aula, eu vou falar exatamente sobre isso com vocês, sobre os pensamentos automáticos e o que a gente pode fazer para melhorar esses pensamentos automáticos, certo? Ok? Porque eu tenho que pensar no sexo que tá bom. E o que vai me ajudar nessa hora? Dicas? Vai ajudar você ter alguma luz no quarto para que você veja a relação sexual e para que você comece a enxergar essa relação sexual como uma coisa boa, uma coisa que acontece ali e é uma demonstração de amor entre um e outro, certo? Então nada de televisão ligada, viu? Desliga a televisão na hora do sexo, concentrem-se um no outro, certo?
Ah, Eliane, mas e os meus filhos? Tranca a porta do quarto para você já não ter o medo desses meninos entrarem bem na hora, tá? Então vamos ser esperto e vamos deixar nossa mente trabalhar, certo? Mas trabalhar do jeito certo, sem distrações, beleza? Então, vamos pensar aqui. A gente tem outras questões que vão falar sobre a excitação, né? Então, vocês vão perceber ali que existem várias perguntinhas falando assim: você recebe beijo, carinho, carícia, da forma adequada, do jeito que você gosta, suficiente para te excitar? Então, gente, não tem como eu ser feliz sexualmente, não tem como meu desempenho sexual melhorar se acontecer o quê? Se acontecer de eu não ser bem preparada para excitação, tá? Então, como é que eu vou saber, Eliane, que eu tô sendo bem preparada para excitação? Primeiro, você vai estar gostando de tudo que vai estar acontecendo ali, né? Você vai responder a esse gostar ficando lubrificada, o seu corpo vai se encher de sangue. Eu vou falar mais sobre isso no terceiro dia da jornada Vagina Fitness, tá? Então, beleza. A excitação, então, a gente tem que ter um toque adequado, a gente tem que ter um estímulo adequado. Mas, Eliane, eu fico, então, só esperando meu marido me tocar? Claro que não, filhinha. Quando ele... vou dar uma dica. Quando ele acertar, você faz um negocinho para ele entender que ele acertou, né? Dá uma sussurradinha no ouvido dele, que delícia, foi muito bom, continua, certo? Para ele entender que ele tá acertando. Porque se ele entendeu que ele tá acertando, ele vai continuar no caminho certo. Se ele pegou em você de um jeito que doeu, você tem que gritar ai, tá? Porque se você pegar nele de um jeito que gere dor, ele vai gritar ai, tá? Então a gente precisa entender que não tem como o outro saber exatamente o que está passando pelo nosso corpo. Imagina, lá na hora da relação sexual, você vai querer fazer uma carícia diferente no seu marido, só que você vai lá e aperta com muita força. Por exemplo, o saco escrotal dele. Você vai lá e aperta demais. Ele vai falar, ai, doeu, não, assim não. Porque o corpo é dele. E é ele que está sentindo. Então, a mesma coisa tem que acontecer com a gente. E por que eu tô te dizendo isso? E aqui é uma dica direta para as mulheres. Porque, infelizmente, nós, enquanto mulheres, a gente não foi bem educada sexualmente. A gente foi educada para negligenciar o nosso corpo, para não gostar do nosso corpo, para não demonstrar nada em relação ao nosso corpo. Aí a gente passa a vida inteira assim, entendendo que é feio, que é sujo, que é fedorento. Esconde a vagina, menina, esconde a vulva, mas não é esse nome que fala, né? É periquita, é borboleta, é flor. Aí quando a gente cresce, que alguém toca no nosso órgão genital, a gente não sabe, né? A gente não sabe demonstrar se o negócio está sendo bom, se o negócio está sendo ruim. Então, a gente vai ter que reaprender, tá? Perder a vergonha, vocês estão certas, viu? Então, é como a Gabriela tá falando aqui, apesar de ter vergonha de falar, a gente pode demonstrar de outro jeito, certo? Então, você tá falando aqui, a gente não abre a boca. Não abria, mas agora vai abrir. Nem que seja para falar, ai, certo? Então, é um processo de mudança, é um processo que vale a pena, né? Vale a pena que ele aconteça, ok? Então, é possível. Lá na jornada Vagina Fitness, tem uma aula inteira só sobre comunicação sexual. Por quê? Porque as pessoas, de fato, elas têm muita dificuldade para se comunicarem sexualmente, achando que é só falar, mas não é. Às vezes é um movimento do corpo, né? Às vezes vocês arrumam, né, enquanto casal, um apelidinho para alguma coisa e funciona bem. Então tem muita técnica, tá? Tem os gemidos, tem o olhar, tem milhões de formas de você poder, né, ajudar a pessoa a entender ali, se comunicar. Aliás, tem um estudo da psicologia que diz que a comunicação, ela acontece muito mais em relação ao corpo. Então, a comunicação corporal, ela fala muito mais alto do que a comunicação verbal.
certo? Então, se eu me comunico corporalmente na hora do sexo, isso significa que a minha comunicação vai funcionar, você entende? Percebe? Beleza? Certo, gente? Então, muito bom. Olha só, aí a gente vai passar pro orgasmo, né? O orgasmo, que é essa sensação máxima de prazer. Na aula de quinta-feira, a gente toca de novo no assunto do orgasmo também, tá bom? Aí, ó, quando a gente fala sobre o orgasmo, aí a gente vai falar sobre pessoas que têm dificuldade para ter o orgasmo, certo? Então, ou então eles vai falar sobre pessoas que vão falar assim, nossa, Eliane, é tão raro eu me sentir satisfeita com sexo, é tão raro eu gostar do sexo, né? Então, a gente precisa começar a pensar, né? O que anda travando a gente? Quais são as barreiras que andam me impedindo de ter um orgasmo? Às vezes é um estímulo inadequado, certo? Às vezes eu não recebo o estímulo adequado do marido. E aí, lá na Jornada Vagina Fitness tem várias aulas que é ensinando os maridos, né, a tocar direito nas mulheres. Mas eu vou dar uma palhinha pra vocês no terceiro dia da Semana da Sexualidade, certo? Então, ó, olha o que acontece. Você tá ali querendo ter prazer, você quer ter prazer, mas você precisa receber o estímulo adequado para que você tenha prazer, certo? Aí você vai pensar assim, certo, Eliane? E lá em casa eu tenho um estímulo adequado, mas eu não consigo. E aí, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Orgasmo pede descontrole, certo? Se você, criaturinha de Jesus, vai me contar aí, viu? Se você quer controlar o mundo, se você quer ter tudo aqui, ó, no seu olho, tudo sendo cuidado por você, cada coisinha, cada filho, cada coisa, cada móvel em casa, tudo é bem controlado por você. Eu vou te dizer que você tem grandes chances de não ter orgasmo. Sabe por quê? Olha só. Porque o orgasmo, ele pede descontrole, certo? O orgasmo, ele exige que você se desligue do seu meio externo. E a gente vai fazer uma live semana que vem, só sobre orgasmo, tá? Mas só para você entender, muitas vezes a gente não está alcançando o orgasmo porque a gente quer controlar demais. Gente, eu converso com mulher que diz bem assim pra mim, Eliane, eu fico tão preocupada na hora do sexo que eu fico incomodada com o movimento que o meu peito faz. Eu fico preocupada se o meu cabelo tá descabelado. Eu fico preocupada com as minhas caras e bocas. Fico preocupada pra não ficar feia no sexo. Gente, infelizmente, a pessoa vai ter dificuldade pra ter orgasmo. Por quê? Porque orgasmo pede descontrole. Pede que você pare de ligar pra essas besteiras do mundo externo. E você deixe o prazer acontecer. Certo? Então, a gente precisa se desligar desse meio externo. E a gente precisa perceber tudo que tá acontecendo ali, tá? Perceber tudo que tá acontecendo ali. E aí na live eu vou comentar mais com vocês, tá bom? Sobre isso. Na live que é só sobre orgasmo, que vai acontecer semana que vem. Beleza? Olha só que bacana aqui, ó. Tive vários homens, né? Mas só consegui ter orgasmo com meu marido, porque eu consegui me entregar completamente, porque eu sabia que ele realmente me amava. Isso é fantástico. A gente poderia terminar essa live aqui com esse comentário. Por quê? Porque ele reforça uma coisa importantíssima que tem que estar nas nossas cabeças. Sexo não é só um evento físico, gente. O sexo também é um evento afetivo. E no dia que eu tiro o afeto do sexo, não dá, não rola. Então, existem dois elementos importantíssimos para que o sexo
funcione bem, certo? É o elemento afetivo e o elemento físico, beleza? Então, isso é importante demais. Importantíssimo, certo? Ok? Então, é isso aí. Vocês estão falando aqui, ó. Quanto mais caras e bocas fazemos, mais eles ficam doidos, né? E a gente gosta. Sim! Então, a gente tem que ter esse descontrole mesmo. E aí, vale aquele post que eu fiz um dia desse. Cada mulher tem uma manifestação de prazer e tá tudo certo. Umas gritam, outras gemem, outras se mexem, outras fazem um pouquinho de cada coisa, outras choram e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, porque cada uma tem uma reação, tá bom? Então, tudo certo. Cada um com a sua reação. Agora, o que que não tá certo? Não tá certo fingir orgasmo, tá? Por quê? Porque você vai estar oferecendo para o seu parceiro um feedback que é mentiroso, ok? Então, ó, hashtag abaixo fingir orgasmo, né? Hashtag nunca mais fingir orgasmo. Por quê? Porque o seu marido, ele precisa ter certeza de que o negócio funcionou para você. E se você começa a ser uma artista na cama, começa a fingir orgasmo à torta e à direita, você tá mentindo primeiro para si mesma, e depois você tá mentindo para ele. Então, como é que um marido vai ter condição de melhorar as carícias, o toque, o estímulo, se você tá fingindo que tá gostando e na verdade não tá gostando nada, certo? Então, infelizmente, a sociedade impôs para as mulheres que elas deviam ter orgasmo e muitas, por não alcançarem o orgasmo, começaram a fingir. Só que a solução não está em você começar a gemer, fazer escândalo, bater na cama, morder marido. Não tá em fingir orgasmo. A solução está em você se entregar ao momento e se deixar, deixa acontecer. Perca o controle, certo? Então, a ideia é essa. Perca o controle, tá bom? Beleza. Gente, então, deixa eu falar um pouquinho sobre o outro domínio, que é a questão da dor, tá? A questão da dor tá só no questionário das mulheres, porque infelizmente muitas mulheres que sentem dor, elas não conseguem ter prazer. E por que que essa dor acontece? Acontece por causa de uma contração do assoalho pélvico, por causa de uma educação que em muitos aspectos foi repressora. Então pensa aqui comigo, se por 17 anos você ouviu que o sexo era errado, que o sexo não devia ser feito, evite, não se entregue pra ninguém, nananana. Aí de repente você casa e na noite de núpcias você acha que você vai estar lá preparada, contente, serelepe, a sua mente não muda da noite pro dia. Não existe um interruptorzinho aqui que liga e desliga repressão sexual, certo? Então, é por isso que eu falo tanto pras noivas, leiam um livro Conversa Íntima, para um pouco antes de casar. Eu sei que os preparativos são importantíssimos, mas se prepare também emocionalmente e fisicamente para esse momento, porque o seu corpo tem condição de suportar, de aguentar, de gostar da relação sexual, mas você passou anos da sua vida passando uma outra imagem para ele, uma outra informação. Imagina, toda vez que o namoro esquentava, sai de perto, não pode, daqui não pode passar. Aí, de repente, na noite de núpcias, pode tudo? Sua mente não acompanha, seu corpo não acompanha, tá? Daí a importância da preparação. E como eu vivo falando para os noivos, ó, uma boa preparação para vocês é o livrinho Conversa Íntima. E eu vou lembrar aqui para vocês que o mês de outubro, quem compra o livro Conversa Íntima ganha um desconto para a jornada Vagina Fitness. E essa semana é a última, né, gente? Porque outubro tá acabando. Então, ó, se você quer ser aluno da jornada Vagina Fitness, e existe jornada aí para as mulheres, para os homens, se você quer ser aluno da jornada, você pode adquirir o livro Conversa Íntima e ganhar um desconto, mas só ganha o desconto se você comprar ainda essa semana. E amanhã é dia de correio, né? Então amanhã tem envio do livro. Então aproveita que essa é a última semana, tá bom? Beleza, gente? Tudo certo?
Deixa eu ver aqui. Minha lua de mel foi difícil, não me preparei mentalmente, tá vendo? Então, tem que se preparar. Não é uma preparação que envolve cabeça e envolve corpo. É por isso que aqui eu sempre falo, ó, é espiritual, emocional e físico, os três juntos, os três sendo trabalhados o tempo inteiro. Por que eu coloco o espiritual junto? Porque aqui é um espaço onde a gente leva em consideração princípios, valores, e princípios e valores geralmente está na Bíblia, né, gente? Então, eu sempre coloco, não dá pra gente não dá pra eu, enquanto fisioterapeuta, deixar de ser a mulher cristã que eu sou. Não dá. Eu sou fisioterapeuta, mas eu também sou cristã, certo? Então, todo o conhecimento que eu passo aqui no Laço e Soma é com essa perspectiva físico, espiritual e emocional. Então, o preparo tem que ser assim, físico, espiritual e emocional. O valor do livro, se eu não me engano, já com frete, tudo incluso, eu acho que é R$49, já com frete, para qualquer lugar do Brasil. Agora, se você não mora no Brasil, me chama lá no direct que eu te dou um outro caminho para a gente poder enviar para outros países, tá bom? Comprei o livro, quero desconto, como é que eu faço? Nossa, ó, junto com o seu livro vai um código. Aí você vai, quando você for comprar a jornada, você vai colocar o código e vai dar tudo certo, o desconto já vai ser instantâneo, tá bom? Gente, então, olha, aproveitem o máximo essa semana, divulguem para os amigos, porque amanhã nós estaremos aqui de novo, certo? Amanhã a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre as diferenças que existem entre fisioterapia pélvica e pompoarismo. O assunto é bom e eu vou falar bastante sobre assoalho pélvico, tá? Então, se você tem dor na relação sexual, se você tá com uma vagina que anda perdendo, né? Entrando ar, saindo ar, que a gente vai chamar de flatos vaginais, né? Então, se você tem uma vagina que anda soltando flatos vaginais, se você tem dor na relação sexual, se você tem dificuldade para ter orgasmo com a penetração, não perca a aula de amanhã, porque eu vou dar uma boa aula, bem explicadinha a nível de assoalho pélvico, certo? Então, ó, fiquem espertos, tá bom? Gente, foi muito bom estar com vocês. A semana da sexualidade tá uma delícia. A gente começou ontem com live, hoje com aula, hoje live de novo. E o que é o objetivo aqui é te preparar, tá? O objetivo é fazer com que você comece a dar os primeiros passos rumo à felicidade sexual. É isso que eu quero. Eu vivo dizendo para vocês que meu objetivo de vida é um exército de pessoas felizes sexualmente. É possível, tá? Isso já aconteceu comigo, como vocês ouviram hoje na aula 1. Isso já aconteceu com inúmeras das minhas alunas. Então, é possível, já é uma realidade na vida de muita gente e pode ser uma realidade na sua vida também, ó. Beijo pra vocês, foi bom demais estar com vocês. Até amanhã!